Boa tarde a todos, todas, todes. É um prazer fazer parte desse momento, que eu considero aqui um momento de bastante relevância, porque é uma fala mais longa, né? Não é uma mesa coletiva. E eu fiz um percurso nessa apresentação que tenta dialogar com várias coisas. Você tenta dialogar com alguns sentidos da educação, especialmente dirigida então ao campo da saúde, mas também uma tentativa de me comunicar com os corpos de vocês. Então eu vou pedir por um momento, logo em seguida, se aqueles que quiserem se manifestar, se podem reagir a um vídeo que eu vou passar depois para vocês. Mas eu já comecei fazendo uma sutil modificação no título, porque eu só removi a palavra resiliência, porque eu coloquei dessa maneira, tá? Educação na saúde, não em educação, e nesse sentido, então, a educação como indutora do sistema. E quando eu digo que ela é indutora do sistema de saúde, então eu estou pensando a educação como parte da construção do sistema, como parte orgânica da construção do sistema. Então não é só como o sistema se comporta, mas é como o sistema se constrói. Por isso que eu fiz questão de tirar qualquer outro qualificativo para deixar com um pouco mais com esse sentido. Tá? Que é isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Eu organizei em alguns blocos essa apresentação, e a primeira eu tento caminhar nessas três conceitualizações: a educação formal, não formal e informal. Porque quando eu digo que a educação ela faz parte da construção do sistema, nós poderíamos pensar então que se trata de informar melhor as pessoas, ou que se trata de informar melhor os trabalhadores e trabalhadoras do sistema de saúde. Se trata de agregar conhecimento formal. E eu quero mostrar que não se trata só de agregar conhecimento formal, não se trata só de informar trabalhadores e trabalhadoras do sistema de saúde. Por isso eu já começo falando do formal, não formal e informal. E tem um pequeno texto que está na revista Saúde em Redes, que é a revista da Associação Rede Unida, que tem exatamente esse título. Então depois, eventualmente, se alguém quiser acompanhar, Edgardo, bem-vindo. Já ouviu parte dessa apresentação, ele? Que eu só alarguei e modifiquei. Então, a educação formal ela é aquela que acontece junto ao sistema de ensino. Então, ela é formal porque ela possui um currículo organizado, um currículo formalizado, e ali vai colocar, então, não só conteúdos, como também a carga horária, e o percurso ele é formal, ele é programado. Isso é o que a gente chamaria de ensino formal, de educação formal, que acontece no ensino técnico, no ensino superior, que pode ser a formação básica. No Brasil, nós chamamos de formação de graduação. Tá? Em outros países que estão presentes aqui, se chama de outra maneira. Se chama laurea trienal ou quinquenal, como no caso da Itália, ou se chama pré-grado, como é no caso dos países de língua espanhola. A formação pós-graduada, e aí com destaque as especializações, além do estrito sensu é o mestrado e o doutorado, mas as especializações são muito frequentes no sistema de saúde, são inúmeras e muito frequentes. As residências em saúde, que é uma particularidade do sistema de saúde. Nós não temos essa modalidade de formação no conjunto das áreas. Na área da saúde é muito relevante, historicamente, a residência médica e, desde os anos 2000, a residência em área profissional da saúde, que abrange o conjunto das profissões de saúde. Então, eu coloquei no parênteses, é importante compreender isso, que ela é equivalente à pós-graduação lato sensu. Mas ela não é a mesma coisa, não tem a mesma regulação, não tem os mesmos supostos. Para quem aqui os brasileiros, especialmente, às vezes dizem assim, a residência é uma pós-graduação lato sensu que nem uma especialização. É importante dizer para vocês que a especialização é regulada pelo Conselho Nacional de Educação. As residências não são. Então, elas não são a mesma coisa mesmo. Elas são outro sistema formativo que é regulado por uma comissão própria, que não é vinculada sequer minimamente ao Conselho Nacional de Educação, tá? Que é a Comissão Nacional de Residência. A residência médica é vinculada ao Ministério da Educação, e a de residência em área profissional da saúde é intersetorial. É os dois ministérios que compõem essa comissão. Daria para dar um curso inteiro aqui, de umas 200 horas sobre isso. Eu vou falar da UFRN amanhã. Eu tenho um encontro com o programa de residência aqui no Hospital Universitário amanhã, 2 horas inteiras para falar só sobre isso. E ainda temos os programas de aperfeiçoamento, que podem ser por categoria profissional,
podem ser multiprofissionais e ainda podem ser interprofissionais. Esse é um conceito muito novo na área da saúde, que é o da educação interprofissional e das práticas interprofissionais. Pode ser regulado e pode ser apresentada uma formação desse tipo. Também por temáticas, ou por linhas do cuidado, ou por redes de atenção. Então, programas de aperfeiçoamento podem estar dirigidos a uma temática, por exemplo, a sífilis. Podem estar dirigidos a uma linha do cuidado, por exemplo, saúde da mulher, ou atendimento ao parto e nascimento. Não, ao parto não, pré-natal, parto e nascimento, que comporia aí uma linha do cuidado. Ou ainda as redes de atenção. A gente fala bastante em redes integradas de atenção, e a gente poderia apontar várias, e há necessidade de que se faça a formação com esse tipo de indicativo. A educação não formal, então, é fora do sistema de saúde. Toda aquela que eu apresentei antes são dentro do sistema de saúde. Elas são reguladas com conteúdo, carga horária, percurso, itinerário, são formalizadas, são reguladas. As fora do sistema de ensino são aquelas que podem acontecer dentro dos sistemas e serviços de saúde. No Brasil, são muitas as formações que ocorrem de maneira ofertada, fiquei pensando qual é a palavra mais correta, pelo sistema de saúde, por exemplo, as escolas de saúde pública. As escolas de saúde pública, elas não pertencem... Hoje se faz uma certa composição. As escolas de saúde pública vêm pedindo, já faz algum tempo, de que o setor da educação autorize seus cursos de maneira que elas possam expedir diplomas reconhecidos pelo sistema de educação. Mas elas pertencem ao sistema de saúde e fazem várias formações. E isso é histórico, o sistema de saúde faz formação sempre fez. A gente trabalha com um conceito muito particular, que eu não vou aprofundar agora aqui, que é de reconhecer o sistema de saúde como formador, reconhecer o SUS, no caso brasileiro, como um SUS escola. Essa é uma característica muito brasileira. Mas também são formações que podem ser oferecidas pelas entidades das profissões, por sociedades científicas, pelos conselhos de saúde. E estão dentro dessa chamada educação não formal, jornadas, simpósios, seminários, congressos como esse que a gente está aqui. Um congresso como esse é uma educação, sem dúvida, mas é uma educação não formal, ele não precisa de uma regulação pelo setor de ensino. Também a difusão, disseminação e divulgação da informação científico-tecnológica em saúde. Revistas, boletins, especialmente as revistas, que nos interessam muito. A revista é o principal órgão de disseminação da informação, também os livros, coletâneas. Isso tudo, então, são modos de aprender, são modos de ensinar. Os primeiros que eu listei são o formato curso, regulados pelo sistema de ensino. Esses são os formais. Esses, então, os não formais. E ainda o informal, que é com os usuários. Eu coloquei um aprender com, porque, por exemplo, quando cuidamos de alguém, aprendemos com aquela pessoa. Quando estamos num espaço de uma consulta, ou de um grupo de hipertensos, um grupo de diabéticos, um grupo de mulheres, a gente, em tese, estaria ali para falar. Mas quando a gente escuta, a gente começa a aprender. Mas não tem como regular, não é uma oferta regulada, não foi programada. É na própria atividade de cuidado, ou é na própria atividade de tratamento. Aprendemos nessa condição. Aprendemos com colegas, aprendemos com os usuários, aprendemos com as pessoas que estão conosco naquele lugar onde nós estamos prestando uma atividade. Pode até ser uma atividade educativa com pacientes, uma atividade educativa com usuários. Nessa atividade educativa, tanto mais dialógica ela seja, mais todos aprendem. Mas ela é uma aprendizagem, para nós profissionais seria informal, para os usuários seria não formal. Não formal porque foi programado para os usuários, mas para nós ela é informal. Acontece na sala de aula também. A gente programa uma atividade de ensino. Aquela que a gente oferece é formal, mas aquela que a gente recebe ou ganha, porque simplesmente está no encontro, é informal. Aquela do corredor, aquela do cafezinho, essas são as aprendizagens informais. Também as práticas colaborativas, quando acontecem práticas de apoio, de supervisão, de interconsulta, nada disso é programado. E a isso chamamos de educação informal. Eu vou passar para vocês um videozinho, que o pedido para vocês é o seguinte. Neste vídeo, o que será que eu pretendia que fosse pensado ou entrasse nessa elaboração de conhecimento com vocês. Então não vou antecipar, depois a gente fala. Pode passar o vídeo para mim?
Vamos ver quem tem coragem de responder a minha pergunta. O que esse vídeo está fazendo aqui? O que esse vídeo informa sobre a educação? Ou o que esse vídeo informaria sobre a aprendizagem? A gente pode fazer aquela brincadeira. Ela entrega o microfone para qualquer um e é obrigado a responder. Pronto, ali. No primeiro momento, eu não prestei muita atenção na letra da música, para poder sentir mesmo pela fotografia, né, pelo vídeo. Eu fiquei pensando muito na questão da diversidade, quando você, fazendo a relação com o que você apresentou antes, as várias etapas aí da educação, no sentido da arte ali, que ela se faz em vários momentos, e aí você vê algumas cenas mais produzidas, outras soltas, vivendo do dia a dia. Então, eu fui fazendo essa relação, e muito com a diversidade, que a gente vai aprendendo na rua, com os objetos ali. E essa foi a relação que inicialmente eu fiz. O vídeo, eu achei assim, um vídeo fantástico, né? Ele traz a questão do movimento. E quando eu vi você se reportar a questão da interconsulta, era uma coisa muito nova na assistência. Eu venho de uma linha de cuidado em saúde mental, de práticas psicossociais na formação para CAPS-AD. E tudo muito novo no início. Então, sentar a psicóloga, né, minha formação é psicologia, a assistente social, a enfermeira e o psiquiatra para conversar com o usuário e poder entender que movimento era aquele que estava acontecendo com ele. Naquele momento já era uma prática de interconsulta e a gente estava descobrindo isso todo mundo junto. Fiquei muito emocionada de ver esse estímulo que você trouxe. O vídeo é impactante porque é um movimento de estímulos, né? Visuais, você vê a expressão corporal, você vê a subjetividade, você pode se colocar e ficar pensando, poxa, o que é que estão imaginando dessa mulher aí na rua, dançando loucamente, né? E é isso que a gente vive no dia a dia, quando está diante do usuário, né? Seja em qual linha de cuidado for. Entender que movimento é esse que acontece com aquele usuário, para a gente poder chegar com práticas de apoio, né? E aí a gente está nesse movimento, numa constante aprendizagem. A gente aprende muito mais do que eles imaginam, né? Ricardo me passou a sensação de liberdade muito forte, da possibilidade de avançar sempre. Essa coisa da expansão que a colega aqui trouxe também, eu acho que é algo muito presente. Inclusive, as próprias imagens, né? O fruto é algo muito presente, tem a coisa da transformação, tem a possibilidade de ser uma árvore, de ser uma nova coisa. O fruto em si, possibilidade de nascer, de renascer, de continuidade. Eu acho que isso tem tudo a ver com a educação, essa expansão. É o que passa, né? O jogo de corpo, isso também muito presente, muito, muito sensível. É isso que me passou. Liberdade. Vou ficar em 3 por causa do tempo. Já fiquei até preocupado, que já andou 20 minutos. Eu pensei, tenho 50 minutos, vai ser muito tempo, mas já foi muito. Foi bárbaro. Eu gostei demais de ouvir o que vocês disseram. Tá? Vocês falaram de sentir, falaram de movimento, de diversidade, liberdade, expressão, equipe, compartilhamento, simplesmente ao nos depararmos com esse vídeo. De fato, esse vídeo tem a rua. Esse vídeo tem uma mulher que dança com os pés descalços no meio da rua. Ela dança em espaços internos e espaços externos. Vamos pensar de onde seria possível vir uma poesia. De onde é possível vir uma coreografia. E será que são possíveis coreografias na aprendizagem? Será que são possíveis coreografias de equipe? Será que são possíveis coreografias com conhecimento? O que quer dizer uma coreografia com conhecimento? Uma coreografia com conhecimento quer dizer que conhecimentos diversos podem compor uma coreografia. Portanto, algo muito mais bonito que os conhecimentos prévios. Não é algo melhor, nem superior. É algo mais bonito que os conhecimentos prévios. Também apareceu aqui o imprevisto da rua, morador de rua que passa por ela, pessoas e carros que passam por ela. O imprevisto da rua estava ali com as pessoas e com os vários movimentos. E movimentos também são imprevistos.
Movimentos de equipe são imprevistos. Movimentos do trabalho são imprevistos. Encontro com os usuários são imprevistos. Se são imprevistos, um primeiro ponto que a gente precisa se deparar é que, quanto mais formal for a educação, menos contemporânea ela é ao encontro. Menos encontro ela é com o imprevisto. Menos encontro ela é com o movimento. Menos encontro ela é com o que se move em uma realidade. Realidades são em movimento, como essa que a gente viu aqui, e ela percorreu diferentes lugares. E ele chamou a atenção das frutas. As frutas foram tocadas, principalmente tocadas mais do que comidas, para que a gente saiba o que é, que textura tem, que cheiro tem. É possível educação sem textura, sem cheiro? Com isso, eu queria que a gente provocasse já de um primeiro momento, e isso esteve na primeira mesa da primeira manhã da gente aqui na terça-feira. É possível que a gente aprenda sem sentir? É possível que a gente aprenda tudo isso na frente da tela do computador? Como foi dito na primeira mesa aqui de manhã, não vamos colocar como dois opostos. É A ou B. O que a gente está, ou é mais ou é menos, é 0 ou é 1. O que a gente está dizendo aqui é preciso também aí uma coreografia. É preciso também aí uma composição. É preciso supor que o desafio, quando ele chega por uma estratégia de distância ou mediada por tecnologia, a gente desafie o encontro que o aluno vai ter que fazer. Vai ter que buscar, vai ter que se expor, vai ter que deixar acontecer e trazer isso de volta. Trazer isso de volta para o grupo que discute. Ou colocar na possibilidade de confronto com o grupo que discute. A isso nós chamaríamos, usando uma linguagem técnica, por exemplo, comunidade de prática. Ou seja, uma comunidade de prática não é só sobre conhecimento formal. Comunidade de prática é sobre todas as sensações que atravessam um trabalho, ou que atravessam uma aprendizagem, ou que atravessam um encontro, ou que atravessam uma equipe, ou que atravessam o imprevisto, ou que atravessam o inusitado, que só vai acontecer em ato, em implicação, em produção de relações. Então, essa é uma primeira abordagem. Outra coisa. É porque essa letra ela também toca numa palavra que eu vou amarrar essa palavra depois com vocês, que também esteve aqui na mesa da primeira manhã de terça-feira, que é o sonho. Que depois a gente vai agregar o sonho com a ação. Mas o sonho, ela diz, até onde o sonho te leva. Ou seja, o sonho não é espera alguma. Não tem relação com a palavra esperar. Essa é uma diferença importante. O sonho é o que te leva. O sonhar é desejar ir a algum lugar. Desejar ativamente ir a algum lugar é ir até onde o sonho te leva. Que é o que ela diz, até onde o sonho te leva, até onde a vista alcança. Mas até onde a vista alcança? A vista alcança até onde a gente aprendeu a ver. Às vezes a gente não vê coisas porque não aprendeu a ver. O nosso olho não tem a capacidade de ver coisas que ele não foi impressionado por aquelas coisas. Ele não foi exposto a certas coisas, ele não vê. Nosso ouvido também, se não foi exposto a certas coisas, também não vê. E a gente fica surpreso com tanto que um cego enxerga. A gente enxerga muito menos do que um cego. A gente enxerga muito menos do que um cego e fica mais fácil a vida para nós, mas é enxergando menos. Mas é até onde a nossa vista alcança. E a nossa vista pode alcançar até onde o nosso olho for capaz de aprender a ver. Ou até onde nosso ouvido for capaz de aprender a ouvir, ou até onde nossa pele for capaz de aprender a sentir. Quanto menos sentidos ou menos sensações, menos aprendizagem. Muito menos aprendizagem. Quanto muito menos sensações, muito menos aprendizagens. E a gente vive num mundo que regula as nossas sensações e faz com que a gente evite as sensações. E muitas sensações são chamadas moralistamente de inadequadas ou indevidas. Na primeira mesa aqui também apareceu, a professora não está aqui, né? A professora Cristina não está aqui na sala agora, né? Tá. A professora Cristina trouxe o tema do gênero. E numa das imagens que ela traz ali as mulheres e diz o direito de escolher a sua roupa. E é bom a gente pensar, o direito de escolher de fato a sua roupa. E alguns chamam, é vadia. Usa uma roupa abusiva. Foi abusada sexualmente porque usou uma roupa inadequada. Não, mas o direito da pessoa é decidir a roupa que ela vai usar. E o corpo dela deve ser respeitado, seja qual for a roupa que ela está usando.
seja qual for a roupa que ela está usando. O movimento de mulheres inventou a marcha das vadias só para dizer, a gente se veste e usa o nosso cabelo do jeito que a gente bem entender, porque isso é da nossa liberdade. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, então, precisa esse tipo de evento para fazer ver um direito, que poderia ter sido simplesmente admitido, e não é, porque o nosso olho não foi capaz de ver o direito a esse ponto, ou a esse nível. Aí a gente põe coisas. Pode ser gay, mas não precisa ser afeminado. Pode ser lésbica, mas não precisa ser masculinizada. Pode qualquer coisa. Pode qualquer coisa que signifique, que não impeça sentir, que não impeça encontro, que não impeça contato. Não impedir sentir é o principal para que a gente fale de aprendizagem. Ou abrir sensações é o principal da aprendizagem, do meu ponto de vista. Ensino e currículo é o segundo bloco, então, do que eu estou trazendo para vocês. A formação pode ser curricular, com programas de ensino estruturantes, aqueles que definem qual é o diploma lá na saída. Vai ser médico, vai ser enfermeiro, vai ser psicólogo, vai ser especialista em oftalmologia, vai ser cardiologista, vai ser o quê? Né? Então, essa é a formação curricular. A formação extracurricular é aquela, então, não prevista nesse desenho do currículo, mas são espaços de percurso e de itinerário, que, inclusive, hoje nós chamamos de complementar ao currículo. O sistema educacional entende que há necessidade de horas extracurriculares que vão compor a integralização do currículo, mas elas não estão previstas no currículo. São estudantes e professores que buscam essas possibilidades extracurriculares, mas a gente reconhece que elas precisam existir. Então, é preciso existir um extracurricular se compondo ou complementando um curricular. Mas também o não curricular. De novo, volto, o imponderável ou indimensionável dos encontros, dos afetos e das sensações. Às vezes é um exemplo, como eu acabei de dar um exemplo aqui, não sei que efeito tem para cada um de vocês, do tipo, eu nunca tinha pensado sobre isso. Por exemplo, se uma ação como essa, ela vem, isso é não curricular. Não é porque fosse um tema do currículo, mas foi um tema do encontro, foi um tema de algo não dimensionável, onde estão os afetos e as sensações, e isso está. Se nós dissermos qual é o currículo inteiro, um currículo inteiro, ou um percurso completo, ele inclui o que foi previsto no currículo, o extracurricular e também o não curricular, nem extra e nem estruturante. Um terceiro bloco, para o Brasil, é muito tranquilo de falar desse tripé ensino, pesquisa e extensão. Ele também não acontece em todos os países. Muitos países a extensão não existe. O que se pensa como universidade é ensino e pesquisa. Nós falamos de ensino, pesquisa e extensão. Nós colocamos esse compromisso da universidade com a sociedade. A necessidade de que a universidade se encontre sistematicamente com a sociedade e, inclusive, dessa maneira, aprenda ou recolha possibilidades para modificar um currículo, ou para atualizar um currículo, ou para encontrar quais são bons temas para pesquisa ou para investigação científica. Aí eu coloquei algumas abordagens aí, uma delas é a integração ensino, serviço, gestão, usuários, que é uma visão necessariamente de sistema. E aí eu estou falando muito especialmente para o Sistema Único de Saúde, ou para os sistemas de saúde, porque nós falamos ensino-serviço em muitos lugares. As chamadas teorias da mudança no ensino falam da necessidade da integração ensino-serviço. Daria para me dar um curso inteiro sobre isso também, tá? O que é movimento de mudança no ensino. Mas essa primeira díade é a que mais facilmente aparece, ensino-serviço. Ou seja, aprendemos um lugar, mas precisamos do lugar onde as práticas são traduzidas em ação. Não dá para só ensinar na universidade sem o contato onde aquele ensino se transforma em uma ação, se atualiza no modo de uma ação. Mas acontece que muitas das coisas que a gente encontra é quando a gente diz, por exemplo, que o ensino é bom, mas o trabalho é ruim. Então a pessoa aprendeu a fazer coisas, mas no serviço ela não pode. Ou então o serviço diz, precisa profissionais melhor formados. Então precisa vir alguém com uma formação melhor para que o serviço possa se modificar. Acontece que essas duas coisas, um muda e o outro não muda, essas coisas precisam andar juntas. Então tem essa conexão com a gestão, porque é preciso que a gente pense, então, quem coordena, quem conduz, quem permite, quem ativa as possibilidades de aprendizagem. Então, vem essa terceira tracinho. E os usuários, que são as pessoas, então, que nos usam
ou acessam as nossas práticas, seja especialmente as nossas práticas então de cuidar da saúde. Qual a opinião, qual a cultura? E é importante a gente falar de cultura também na primeira mesa aqui da terça-feira. O tema da cultura apareceu muito fortemente. Não se trata só de conhecimento formal, mas das abordagens culturais. Todos nós pertencemos a alguma cultura, nos inscrevemos em alguma cultura. E a cultura faz parte aí dos processos. Eu estou olhando para aquele reloginho, eu acabei de enxergar aquilo que diz ali, é que é o tempo que falta. Pois é, isso é horrível. Aí eu começo a falar rápido para não perder tudo, e eu ainda tenho mais um videozinho que eu queria passar para vocês, mas é breve. Eu vou falar rápido, na medida do possível aqui. Então eu atualizei essa primeira integração de 4 eixos. Na primeira mesa, alguns aqui citaram o quadrilátero, que faz parte da minha produção intelectual, está ali os 4 vértices do quadrilátero. O tema da multiprofissionalidade com interdisciplinaridade. São 2 coisas, tá? Um multiprofissional, muitas categorias profissionais, mas do conhecimento interdisciplinar. Precisamos a colaboração de várias categorias profissionais, mas que se comportem com um conhecimento que é interdisciplinar, inclusive para fora da saúde. Saúde com ciências humanas, saúde com arte, saúde com cultura. Esse conhecimento interdisciplinar é absolutamente necessário. Além de que é necessário o trabalho em equipes multiprofissionais. Trabalho em equipe, foi o que eu marquei ali, mas também a modificação dos escopos de prática, a colaboração interprofissional, que hoje se apresenta com várias chamadas, eu coloquei algumas aqui, a educação interprofissional, a prática interprofissional, a praxis interprofissional e a auditoria interprofissional. Também aí já viria um curso inteiro só com esse eixo. As redes locais, com a noção de território, que é onde se constitui o processo saúde e doença final. Se vamos falar de saúde e adoecimento, a gente precisa saber, então, qual é a cultura, qual é o lugar, qual é a rua, aquela que eu mostrei antes, qual é a rua, qual é a coreografia, qual é o imprevisto, onde é que a vida se move para que eu possa dizer, então, de que eu formo pessoas para um lugar que existe, para um lugar onde a vida se movimenta. As redes tecnoassistenciais, e aí eu proponho a noção de ecologia de saberes, reconhecendo, então, aqui a gente falou bastante, vou agora colocar umas coisinhas depois da vírgula. Aqui a gente falou bastante em ciência. E eu estou dizendo conteúdos e competências científicas, vírgula, populares, vírgula, artísticas, vírgula, da cultura. Então não é só conhecimento científico como se ele existisse fora dos conhecimentos e saberes populares ou fora dos saberes e conhecimentos da arte ou da cultura. Estou agregando, então, também nesse componente. O 4º bloco, agora não me lembro quantos blocos eu coloquei, acho que foram 5, para ver se vai dar tempo. Metodologias educacionais, eu coloquei algumas pistas. Eu coloquei algumas pistas para dizer assim, esses movimentos de mudança, movimentos ativos, movimentos de alcançar um modo melhor de fazer, são várias as pistas, por isso eu chamei de pistas. Eu não estou dizendo que tem um modo melhor, ou um modo superior, ou um modo mais qualificado. São pistas de como a gente pode fazer que não seja a chamada aula frontal, que é um professor e os alunos ali embaixo sentados em fila, um atrás do outro. Saindo disso, são muitas as possibilidades. Eu marquei algumas aqui. A sala de aula invertida. A sala de aula invertida é quando o aluno primeiro estuda e depois ele se encontra com o professor, e não o contrário, que é o professor dá aula e o aluno vai estudar. O aluno estuda e aí ele vem para a aula. O professor tem que ser bom. O que acontece é quando pior é o professor, mais ele gosta da aula reta, porque ele ensina o que ele sabe do jeito que ele sabe e manda o outro depois fazer uma prova que foi com as perguntas que ele fez sobre o que ele disse. Agora pede para o aluno estudar, e agora ele vem conversar, sabidamente, sabiamente, com o professor. O professor tem que ser bom. O professor tem que estudar também, senão ele não sabe responder mais. Esse é o conceito de sala de aula invertida. A pedagogia da alternância, no Brasil muito conhecida, mas isso nasce de verdade na França. Essa formulação é muito usada no Brasil, especialmente com as escolas do campo, com as escolas dos movimentos do campo, que significa a gente tem um tempo escola e tem um tempo território. Tem um tempo escola, um tempo comunidade. Tem um tempo aprendizagem formal e um tempo intervenção. E a gente faz... O tempo intervenção não é um tempo do tipo aprende aqui e vai lá aplicar. Não, tem um tempo de aprendizagem que é na cena, é no lugar, e tem um tempo de aprendizagem que é no debate. Esses dois movimentos compõem a aprendizagem. As comunidades de prática, um pouquinho, já dei um enunciadozinho ali no início, não vou me alongar agora. A formação situada também apareceu bastante aqui na primeira manhã de terça-feira.
A formação situada significa que nós formamos com base em uma dada situação, com base em uma dada realidade, com base em um dado movimento. Usando aquela palavra, movimento, que é uma palavra que ficou ótima, adorei. É com base em movimento, isso quer dizer a formação situada. Mas eu marquei duas possibilidades ali, formar em situação, formar em terreno, formar no local, ou ainda criar as situações de aprendizagem. Criar as situações que tornam um mundo ali palpável e sobre aquilo a gente fala ou com aquilo a gente aprende. A aprendizagem social, e que hoje nos currículos nós chamamos, todo mundo fala em cenário de prática, mas é porque o cenário de prática é onde a aprendizagem ocorre de maneira social. A educação permanente em saúde, eu tentei marcar ela, especialmente na minha tradução aqui, foi baseada na prática, ou embasada na prática. É um conceito difícil de traduzir, tá? Daria mais outro curso sobre isso, quando a gente vai pegar a origem francesa, quando a gente vai pegar a origem da educação de adultos, a gente pode chegar em desfechos diferentes sobre o que quer dizer educação permanente em saúde. A mim satisfaz se a gente disser que ela está embasada nas práticas, ela está embasada no operar no mundo, no atualizar o mundo, no mover o mundo, movimentando o mundo, aí tem a educação permanente. E usei dois últimos conceitos aí, que são círculos de cultura, marcadamente na formulação que vem de Paulo Freire, vou mostrar uma imagem logo em seguida para vocês, e círculos em rede, que é uma formulação que eu apresentei. Depois de ter falado de quadrilátero, depois de ter falado em educação permanente, eu comecei a falar em círculos em rede, especialmente para apontar quando nós reunimos muitas coisas. Os lugares podem se encontrar e conversar, e esses lugares conversam uns com os outros. Então, a gente tem círculos, que é onde uma conversa se formula, se organiza, mas esse círculo conversa com outros. E aí ele se modifica e modifica o outro. Essa é a noção de círculos em rede. Espero que seja o último, mas tem mais um nesse bloco, tem 2 slides. Recursos didáticos, então, os correntes. O ensino expositivo ou interativo, ou por metodologias ativas. Não vou explicar, acho que eles mais ou menos se auto-explicam, pelo menos a palavra. A aprendizagem pode ser uma construção individual, especialmente uma busca motivada, mas também grupal, quando acontece o debate, o confronto, o engajamento ou o envolvimento. Também pode ser tutorial, e eu acho importante esse componente tutorial, difícil aprender sozinho. Quando a gente aprende sozinho, precisa que o livro ou o material que a gente usa funcione para nós como uma curadoria, e não como uma prescrição. Porque se funcionar como uma prescrição, é saber o que o livro disse, é saber o que o professor mandou saber. Bom, não é um movimento em que eu estou implicado ou envolvido. Por isso eu estou marcando essa noção de uma curadoria, ou de uma mediação, ou de uma mentoria. Hoje, nos processos de mudança no ensino, a mentoria tem sido muito colocada, especialmente quando na aula invertida. Então, a mentoria é aquela que vai fazer com que o aluno possa conversar sobre aquilo que ele estudou antes de vir para a aula, ou porque vinha para a aula. E eu marquei ali embaixo o desconforto intelectual, a noção de estranhamento, porque, de fato, o nosso raciocínio ele se move quando alguma coisa fica desconfortável. Eu não consigo aceitar essa explicação. Essa explicação não está mais encaixando do modo como o meu movimento está andando para um lado e a explicação para o outro. Esse desconforto é que faz com que a gente troque esse livro por aquele outro, esse autor por aquele outro, essa abordagem por aquela outra. Esse desconforto intelectual nos move ativamente em busca de saberes, de aprendizagens. Da parte do ponto de vista aí da ação, ainda apontei esses 4 grupos aqui em relação aos estudantes. O protagonismo, a autonomia ou a ação propositiva estudantil. Então, esse movimento ativo dos estudantes, seja por a escrita de resenhas, de ensaios, organização de blogs, de vídeos, de podcast, animação, ilustração, mapa mental. Se usa muito mapa mental, mas eu estou colocando uma lista de outras coisas possíveis nessa ação propositiva daqueles que então são estudantes ou são alunos. Projeto, ação, situado. Eu tenho apontado que é preciso uma aprendizagem embasada em ação, ou embasada em projetos. Um projeto, a gente costuma muito dizer assim, que o curso termina com um projeto de intervenção. Eu digo, não, ele começa com um projeto de intervenção. Nos primeiros dias de aula, construímos um projeto de ação, ou um projeto de intervenção. Então o curso começa, porque o projeto de ação vai se mover ao longo do curso, ao longo da formação, e vai provocar a formação. Então, eu coloquei ali, só para marcar a gente de educação para a saúde, eu ensino outro, para a educação na saúde, os conceitos da educação no interior dos sistemas de saúde. Esses outros exemplos eu até não vou falar, mas vai ficar aí, porque grupos de estudos do trabalho é colocar o trabalho como causa, o trabalho como tema de estudo, o trabalho que nós fazemos. Colocar este trabalho que nós fazemos, na equipe que faz, colocar isso em análise. Isso é aprendizagem, isso é modificar imediatamente o trabalho, na medida em que se torna
um modo de raciocinar sobre aquilo. Os portfólios eletrônicos, a aprendizagem baseada na investigação, especialmente a gente oferecer essa possibilidade de aprender a buscar e usar a informação, seja ela epidemiológica, bibliográfica, histórica, documental, cultural. A gente, em geral, para nas duas primeiras. Informação epidemiológica e bibliográfica. E eu fui adiante. Histórica, documental, cultural. O tempo vai andando, eu vou ficando mais nervoso, acabou de aparecer um 0 ali para mim. Mas Caol vai ser só mais um pouquinho. Essa imagem é uma cena aqui de Angicos, Rio Grande do Norte, algumas poucas horas aqui de Natal, só que essa foto tem 60 anos. Essa foto tem 60 anos e é um grupo de educação de Paulo Freire, lá em Angicos. Então, há mais de 60 anos, Paulo Freire disse que se aprende de modo colaborativo, em círculos, e a gente vê à disposição das cadeiras aqui, claramente. Embora ele também tenha aulas formais, com ele, de professor, e os alunos sentados. Mas depois que aquela aula termina, essa aula segue. A aula dele segue depois que a preleção vai, tem um momento desse jeito, necessariamente desse jeito. Mediação ou mentoria, problematizando saberes, não absorvendo transmissões, encorajando o confronto, a dúvida, a construção. Ensinava, então, Paulo Freire, desde a Pedagogia do Oprimido, que é o livro que o tornou conhecido internacionalmente, que aquilo que impulsiona um estudante a aprender é precisamente a superação de desafios, a resolução de problemas e a oportunidade de construir novos conhecimentos. Mas eu ainda coloquei um mas. Mas é também inventar problemas, como o artista pensa, por exemplo, ou como a filosofia pensa, por exemplo, como a filosofia gera conceitos e como o artista gera obras de arte. Não é resolvendo problemas, é inventando o problema. Não é uma solução de problema do tipo resolver um problema de matemática ou resolver um problema de correção ortográfica. É muito diferente. Não vou falar sobre isso, espero que vocês fiquem com essa pista. É ser tocado pelo outramento, pelo diverso de si mesmo, ou pelo desmanchamento de mundos. Não cabem mais certos modos de ver o homem, de ver a mulher, de ver o gay, de ver a lésbica, de ver o negro, de ver o indígena. Não cabe mais. Esse mundo se desmancha. Isso é um processo fortemente educativo. É a busca por agir ou atuar ativamente. Então, alguns alertas para terminar. Tem o último videozinho aqui, aí eu vou passar pouquinho do tempo. EAD cresceu e aparece como preferencial. Sim, uma realidade constatada. Mas algumas perguntas. E a implicação? Está considerada a implicação quando falamos desse crescimento ou dessa preferência? É busca de informes ou é busca de educação? É busca de alguns conhecimentos ou é a busca de algo sobre si mesmo? Ou sobre o seu grupo, ou sobre o seu ambiente de trabalho, ou é busca de certificados. Se tornou muito fácil. Mas pense no primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu passei, que vocês listaram um conjunto de coisas, estão, não estão, como estariam presentes então no EAD? Eu não estou dizendo que não podem estar, tá? Podem. Podem e devem. Adaptação ou construção ascendente? Adaptamos quando levamos para outro lugar? Não é, Rafael? Adaptamos ou começamos tudo de novo, que é a primeira fase, qual é? E aí eu vou usar a palavra que eu usei agora lá aqui embaixo, mas vamos pensar, os cursos autoinstrucionais são buscados e devem estar disponíveis. Devem estar disponíveis. A gente parte de uma motivação e vai lidar com aquilo dessa maneira, recolher informação. Perfeito, nenhum problema com relação a isso. Mas a formação é corpo, enquanto a informação é razão, e não dá para perder essa dimensão. Não dá para perder a dimensão de corpo, como eu coloquei na primeira imagem ou no primeiro vídeo. Precisamos, então, formar tutores, mas também preceptores, para que essa ativação e esse movimento seja preservado e seja ativado. Para que a gente faça o confronto, para que a gente faça a conversa, para que a gente chegue em uma comunidade de prática de verdade. Prática de pensamento e prática de cultura. Se não entendemos que é prática de pensamento e prática de cultura, vai ficar confuso a minha exposição aqui. Fazer a roda. Então, aquela imagem da roda que eu coloquei ali, e então iniciar, dar partida para uma sonhação. Aquele sonho, que é até onde a vista alcança, ou, qual era a frase, até onde o sonho te leva, então isso com ação. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esqueci que tem um videozinho, passa o último aí para mim, eu já vou terminar. Escuta, escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuida do outro faz bem. Escuta, escuta, o outro já vem. Escuta.
escuta, acolhe, cuida do outro faz bem. Eu vi um homem na rua gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota em luz. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Escuta, escuta, o outro a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Eu vi um homem na rua gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota em luz. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Bom, tem o último slide, que tem uma frasezinha no meu último. Pode botar ele aí. Toda essa letra dessa música que nós acabamos de ouvir, ou desta poesia cantada que nós acabamos de ouvir, é de um poeta nascido aqui na Paraíba, mora ali do ladinho do Rio Grande do Norte com o Ceará, mora em Icapuí, mora exatamente ali na fronteira do Ceará com... muita gente conhece ele como Potiguar. Eu o conheci como cearense, descobri que ele era paraibano. Ele está aqui, nessa tríade desses 3 estados, fazendo letras e poesias bonitas, como essa. Pode passar o último slide para mim, que vinha depois desse, porque essa frase que eu escolhi para terminar aqui também é dele. De sonhação, e essa palavra está posta por ele, o SUS é feito. Com sonho e luta, o SUS se faz. Espero ter compartilhado com vocês a minha compreensão de educação em sistemas de saúde. Obrigado, gente.